Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo certo? Hoje a gente vai falar então a respeito da estrela de Oswald, que é muito importante a gente saber na hora da gente realizar o loiro, da gente querer, poder entregar então um loiro certo para nossa cliente, um loiro saudável, sem manchas, sem quebras. Para quem não me conhece, eu me chamo Elaine Ayala, tenho mais de 18 anos de experiência no mercado da beleza. Eu já vim aqui então compartilhar com vocês, tentar deixar mais fácil a parte da colorimetria, a parte da estrela de Oswald, Tentar facilitar aí um pouco o entendimento, que é muito importante a gente saber na hora da neutralização então das cores. E a estrela de Oswald, então, a colorimetria em si não é somente para a parte do cabelo, mas também a gente já aprendeu aí no início, quando a gente ia para a escola, no primário, as cores primárias, as cores secundárias. Então a colorimetria das cores, ela serve para, digamos assim, diagnosticar vários tipos de pele, não é somente usada no cabelo, E a estrela de Oswald, então, ela nos dá um norte para a gente entender qual passo eu devo seguir a partir de uma descoloração, o que eu devo neutralizar ou se eu quero intensificar os pigmentos, tudo isso vai ser a partir da estrela de Oswald. E eu imprimi aqui, então, uma estrela, uma estrela de colorimetria, e eu vou, então, explicar um pouco para vocês como que funciona, Quais são então as cores primárias, quais são as cores que elas são puras, o que são cores primárias? Então nós temos 3 cores primárias, que elas são cores puras e elas não são feitas a partir de nenhuma mistura de cores, elas já existem, são cores puras. E quais são elas então? O vermelho, o amarelo e o azul. Então essas são as cores primárias. São cores puras, que elas não são feitas a partir de nenhuma outra, E quais são, então, o que são cores secundárias? Então, as cores secundárias, elas são a junção de 2 cores, Então, 2 cores primárias, elas criam uma cor secundária. E aí, quais são elas, então? É o verde, Que na colorimetria, então, a gente entende como o mate, o violeta, que é o irisado, e o laranja, que então para nós, na hora, pra gente fazer a neutralização, é o cobre. E qual é a junção das cores que a gente tem o verde? Então é o azul e o amarelo, que são as cores primárias. E o alaranjado, então, ele é formado do amarelo com o vermelho, e o roxo, então, é formado do vermelho com o azul, que são as cores secundárias. Essas são, então, as cores que a gente precisa conhecer, que a gente precisa entender. A partir disso também a gente tem as cores terciárias, mas hoje eu vou trazer aqui para vocês, primeiramente, as cores primárias e as cores secundárias. E aí, a junção também das 3 cores primárias, a gente tem uma cor neutra, que seria o marrom. E toda vez também que a gente usar uma cor oposta aqui no círculo cromático, ou na estrela de Oswald, ela vai neutralizar esses pigmentos indesejados, Então, quando um cabelo revela o vermelho, qual cor que eu vou usar para neutralizar o vermelho? Então, eu vou usar o verde. Quando o cabelo está alaranjado, qual a tonalidade que eu vou usar para neutralizar esse alaranjado? Então a gente vai utilizar o cinza e vice-versa. Se eu tenho um cabelo cinza, qual a tonalidade que se encontra aqui oposta na minha estrela? O alaranjado, E aqui o verde neutraliza o vermelho neutraliza o verde, que são as cores opostas que demonstra para mim aqui na estrela. Então eu sempre indico para quem tem dúvida, para quem não entende ainda, da estrela. No início a gente tem muitas dúvidas, deixa uma cartela colada lá na tua sala de de química, onde você prepara os produtos, para sempre que você tiver alguma dúvida, você vai lá, recorre a ela, e isso fica muito mais tranquilo
de você saber, para você não ter mais dúvida na hora de fazer a descoloração, né? Na hora de você neutralizar os cabelos. Então, praticamente, quando a gente vai fazer cabelos loiros, quais são as principais tonalidades que a gente tem que entender? Que o cinza, então, neutraliza o alaranjado e o roxo irisado neutraliza o amarelo. O que não pode é a gente colocar cinza em todo o cabelo. Eu vejo que isso acaba sendo um erro, que o cabelo tá amarelo e a pessoa sempre neutraliza com cinza, independente o fundo de clareamento que esse cabelo revela. Então a gente tem que entender que quando tá amarelo eu tenho que usar o irisado, que é o roxo. E quando ele tá alaranjado, então eu vou usar o cinza. E como que eu sei então olhar no tubo de coloração quais são as nuances de reflexo, né? Cada pigmento desse, cada reflexo, ele vem demonstrando pra gente no tubo de coloração, né, na caixinha, sempre após a vírgula, após o ponto ou após a barra, né? Depende qual marca que você trabalhe, deixa eu pegar aqui, ela vai vir demonstrada de um jeito. Então aqui nessa coloração que eu uso aqui, ela vem a partir da barra. Então toda vez que tiver uma nuance a partir da barra, ou ponto, ou a vírgula, né? Depende da marca que você trabalha, ela vem representada de uma forma. Então esse pigmento aqui, ele vai ser o tom de reflexo. E o que é então o tom de reflexo? O tom de reflexo, ele vai depender da marca que você trabalha, né? Não é uma tabela universal, porém a maioria acaba trabalhando com a mesma numeração. Então por isso que eu acho muito importante a gente entender da coloração, né? A gente não precisa se atentar aos números, a gente não precisa gravar a numeração. A gente tem que se atentar à coloração, à cor, entender da cor e saber qual a nuance de reflexo neutraliza os pigmentos indesejados. Então aqui nessa cartela, aqui ó, após a vírgula, o irisado ele vem demonstrado no 2, né? Então o irisado aqui dessa cartela, no tubo de coloração, ele vai vir me demonstrando o número 2. O cinza geralmente de todas as marcas é o 1, então tudo que vir a partir da altura de tom representado no número 1, então é o cinza dessa forma aqui. Primeiro é a altura de tom, depois então a altura de reflexo, né? Aqui é a altura de tom, reflexo cinza. O mate aqui ele vem representado o 8, o dourado vem representando o 3, o alaranjado aqui o cobre 4 e o vermelho 6. Então isso vai depender da marca que você trabalha, você pode pedir para o vendedor, se você não tem uma tabela de reflexos, né, para você não ter mais dúvidas, tá? Qual é a numeração então que vai diagnosticar para você entender qual tubo de coloração você vai ter que usar para neutralizar os pigmentos. Mas o importante, a gente não precisa gravar os números, a gente tem que entender da colorometria. A gente não pode esquecer que o que neutraliza o amarelo é o violeta e o que neutraliza o cinza, então, é o alaranjado. Então, toda vez que a minha cliente quiser o cabelo na altura de um bege, né, um tom natural, a gente vai fazer uma tonalização para neutralizar estes pigmentos. Porém, se a minha cliente quiser uma cor mais acentuada, né, a partir então da neutralização, aí sim eu vou escolher o tom desejado do cabelo da minha cliente. Então aqui eu tenho as cores primárias, né, que são o amarelo, o vermelho e o azul, e a partir das cores primárias eu tenho as cores secundárias. E cada cor que vem oposta na estrela, ela é para neutralizar os pigmentos indesejados. E cada coloração dessa vem me demonstrando aí na marca, né, após a vírgula, então uma numeração que é referente aos reflexos, para eu saber qual tubo de coloração eu vou usar então na hora da neutralização, tá? Isso, como eu disse, não é uma tabela universal, então a gente tem que se atentar à marca que a gente usa, né, para saber qual o reflexo então se refere, qual a numeração, a cor desejada. E outra coisa que é muito importante da gente saber então também é a altura de tom do cabelo. Qual é a altura de tom do cabelo da nossa cliente? A altura de tom então ela é medida por uma tabela universal que vai do 1 ao 10.
O que é a altura de tom, então? É a altura do cabelo natural, né, do nosso cabelo natural, do cabelo natural da cliente, que ele é representado do 1 ao 10. Eu tenho uma outra cartela aqui. Então, geralmente o 1 e o 2, eles são a altura de preto. Do 3 ao 5, eu tenho, então, os castanhos. E do 6 ao 10, os loiros. Então, o 1 e o 2 são preto, o 3 é castanho escuro, o 4 é o castanho médio, o 5 é o castanho claro, o 6 é o loiro escuro, o 7 é o loiro médio, o 8 é o loiro claro, o 9 é o loiro muito claro e o 10 é o loiro claríssimo. E por que é importante eu saber então a altura de tom? Para eu também saber qual é o fundo de clareamento que esse cabelo me revela. Então, quanto mais claro é o cabelo, menos pigmento este cabelo tem, tá? E quanto mais escuro, mais eu tenho que descolorir esse cabelo. Então, olha só, o 1, ele tem muito pigmento vermelho, né? Do 1 ao 5, a gente vê bastante pigmento vermelho. Do 5 ao 7, a gente vê alaranjado e levemente o amarelo e o vermelho. Então, ele já vai saindo do vermelho, vai indo para o alaranjado, revelando um pouco de amarelo. E do 9, aqui então do 8 ao 10, a gente vê o fundo de clareamento amarelo. E por que é importante eu saber o fundo de clareamento? Então, a partir do que o fundo de clareamento me revela no cabelo da minha cliente, então eu vou saber qual a nuance eu devo neutralizar. Então, se eu tenho aqui um cabelo na altura do 9, a base 9, eu vou descolorir o cabelo, vai me revelar um amarelo claro. Porém, a minha cliente, ela quer um cabelo bege. Qual é o pigmento que eu vou usar para neutralizar o amarelo, né? Aí a gente vai na estrela de Oswald, qual é o pigmento que eu vou usar para neutralizar o fundo de clareamento na altura de tom 9, que abriu o amarelo. Então, eu vou usar o pigmento roxo, né? O pigmento violeta. Então, esse pigmento vai neutralizar o amarelo e vai me dar um tom natural, um loiro perolado. Então, eu sempre tenho que ver qual o fundo de clareamento abriu no cabelo da minha cliente para eu fazer a escolha da altura de tom e dos reflexos que eu desejo neutralizar. A mesma coisa também, a gente tem que entender que se eu quero um cabelo, um moreno iluminado, eu tenho que deixar os fundos quentes, né? Eu não posso deixar o cabelo abrir na altura de 8, 9 ou 10. Eu não posso tirar todos os pigmentos vermelhos nem alaranjados se eu quero o tom do cabelo da minha cliente quente. Porque se eu tirar todos esses pigmentos, por mais que eu use um tonalizante com pigmento, né, alaranjado, eu não vou conseguir repor todo ele, porque eu tirei esse pigmento. Então a gente não precisa deixar esse cabelo descolorir até o amarelo claro, que eu vejo que isso as pessoas acabam cometendo um erro, né, deixando o cabelo descolorir demais e depois não consegue ter um moreno iluminado quente. Então a gente tem que deixar abrir aqui na altura do fundo de clareamento que eu desejo e aí depois, se for necessário, então até intensificar o iluminado, o moreno iluminado. Como aqui, ó, o laranja é o cobre, o 3 é o dourado, né? Então eu vou intensificar essas cores quentes. Outra coisa que a gente tem que entender que aqui, ó, essa estrela, ela é dividida por cores quentes e cores frias, né? Então, quais são as cores frias? É o roxo, o azul e o verde. E o que isso quer dizer, cores frias, né? Então, as cores frias, elas nos remetem ao gelo, ao branco, literalmente são cores frias mesmo. Toda vez que a gente neutraliza um cabelo com as cores frias, a gente corre o risco de estar fechando essa cor, né? E os tons quentes, então, são o vermelho, o alaranjado e o dourado. E o que são as cores quentes? Então, elas são cores que remetem ao fogo, ao sol. E toda vez que a gente deixa o cabelo quente, a gente está iluminando mais esse cabelo. Então, às vezes eu escuto muitos profissionais errando na hora da neutralização. Deixa o cabelo abrir no fundo, né, no tom ideal. E a cliente quer um cabelo mais iluminado, um cabelo mais claro. Só que o profissional tem medo de usar o amarelo, porque acha que o cabelo vai ficar muito amarelo, porém não, né? A nossa linguagem de cabeleireiro, ele é um tom dourado e não o amarelo, e ele vai iluminar então o rosto da nossa cliente, né? Os tons quentes,
eles iluminam, eles acendem. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de usar as cores frias, porque elas podem acabar fechando a cor do nosso loiro e ali numa neutralização você acabar fechando essa cor, esfriando demais essa cor e vai dar a impressão desse cabelo ser mais escuro. Então, na maioria dos cabelos loiros, eu sempre gosto de indicar um pouco de dourado. Então, por mais que o cabelo da minha cliente esteja alaranjado, eu vou neutralizar os pigmentos com o cinza e aí depois eu vou escolher um tom então perolado que tenha o dourado e o irisado, para eu não fechar demais a cor do cabelo da minha cliente, né? Para eu deixar um tom iluminado. E não precisa ter medo de usar o dourado. A gente sempre pode usar um pouquinho de dourado no cabelo da nossa cliente, que você vai sentir que ele fica mais aceso, mais brilhoso, né? Um cabelo sedoso, né? Ele dá um aspecto de cabelo mais saudável. Se a gente usa muito cinza, praticamente ele fecha demais, dá a sensação daquele cabelo tá realmente, né, fechado, uma cor escura, não fica um loiro iluminado, não fica um loiro bonito, tá? Então essa é a minha dica, eu sempre acabo usando um pouco de dourado, junto que seja com o violeta ou com o cinza. Não uso somente as cores frias, principalmente nos cabelos loiros, porque a gente quer sempre iluminar o cabelo da nossa cliente. A gente quer um loiro, porém a gente não quer que seja aquele cabelo, aquela cor fechada, a gente quer aquele loiro iluminado, aquele loiro bonito, né? Então, como eu disse aqui, né, essas são as cores primárias e as cores secundárias. Então, a partir das cores primárias, a gente tem as cores secundárias que, no oposto aqui, elas neutralizam, né? Os reflexos neutralizam os tons indesejados. Então, esse aqui é a tabela de fundo de clareamento. Então, esse é o fundo de clareamento do cabelo da minha cliente. E esse aqui é altura de tom. E uma coisa que eu vejo que às vezes a gente acaba tendo muita dúvida, que a gente, na altura de tom, aqui como eu disse, a cartela, ela vai do 1 ao 10. Porém, coloração, ela não clareia cabelo descolorido. Coloração não clareia coloração. O que isso quer dizer? Se eu não deixar o cabelo da minha cliente abrir no fundo, né, na altura de tom que eu desejo, não adianta eu ir lá no lavatório e passar uma cor mais clara, porque eu não vou conseguir clarear esse cabelo, tá? Então, assim, o que eu vejo que acaba dando de errado na hora da gente fazer uma tonalização. Então, a cliente quer o cabelo na altura de um loiro claríssimo, né? Um fundo de clareamento na altura de 10, que tenha um amarelo clarinho. Porém, você não deixa esse cabelo clarear, né? Não deixa clarear o suficiente na descoloração. E aí, a hora que você vem para o lavatório, que você vai tonalizar esse cabelo, então você deixou abrir aí na altura de um 8, que ele tem bastante pigmento amarelo. Aí você vai lá e neutraliza na altura de tom 10. Como eu disse, então, coloração não clareia coloração. Então esse é um dos maiores erros que a gente pode cometer, é aplicar uma altura de tom maior do que o tom que abriu o cabelo da cliente. A gente não vai conseguir clarear mais esse cabelo que seja com coloração ou tonalizante. A gente tem que deixar o fundo do cabelo da nossa cliente descolorir, abrir o fundo de clareamento ideal, porque na hora do lavatório eu não consigo clarear mais o cabelo com coloração. E qual outra coisa que a gente também tem que levar então em consideração? Se o cabelo abriu na altura de 8 e eu neutralizar, né, um exemplo que eu estou dando aqui, o cabelo da sua cliente, o que você falou sobre o dourado? Tá, eu já volto a falar, Will, do dourado. Você quer saber o que eu falei sobre o dourado? Isso? Eu já volto a falar aqui um pouquinho. Deixa eu só terminar aqui para eu não me perder. Então, assim, se o cabelo da minha cliente abriu na altura de 8, né? E eu vou lá e eu quero tonalizar o cabelo dela e eu uso a altura de 10. Por que eu não vou conseguir neutralizar os pigmentos dessa altura de tom? Porque quanto maior a altura de tom, menos pigmento eu tenho. Quanto menor a altura de tom,
mais pigmentos eu tenho. Então, um exemplo aqui, ó. A altura de tom do 8, eu tenho 8 pigmentos. E na altura de 10, eu tenho 2 pigmentos, tá? Então, se o cabelo tá na altura de tom, né? Aqui tem 8 pigmentos e aqui tem 2 pigmentos. Se eu descolorir o cabelo na altura de 8 e eu vim neutralizar com 10, 2 pigmentos, não consegue neutralizar 8 pigmentos que foi desse fundo de clareamento. Eu não sei se eu consegui, isso é um pouco complexo, mas a altura de tom, cada cabelo, eles têm pigmentos. Como eu disse, quanto mais escuro o cabelo, mais pigmento tem. Quanto mais claro, menos pigmento tem. Então aqui, o cabelo 1, ele tem 1024 pigmentos, altura de tom. O 2, 512. O 3, 216. O 4, 128. Então, cada altura de tom, ele tem a quantidade de pigmentos. A altura de 10 tem somente 2 pigmentos. Então, se eu quiser neutralizar pigmentos indesejados num cabelo altura 10, eu tenho que neutralizar, eu tenho que deixar o cabelo abrir na altura de tom 10, para eu neutralizar com 10, porque ele vai ter 2 pigmentos para neutralizar esse fundo de clareamento. Porém, se o cabelo abriu na altura de 8, o 8 ele tem 8 pigmentos, e eu aplicar 6 pigmentos sem neutralizar. Então a gente tem que avaliar muito bem o fundo de clareamento do cabelo da nossa cliente para a gente fazer a neutralização na altura de tom. Então, se o cabelo da minha cliente abriu na altura de 10, né, o fundo de clareamento 10, eu tenho que neutralizar na altura 10. Se o cabelo abriu na altura de tom 8, eu tenho que ir lá no meu tubo de coloração e achar uma base na altura 8. Se o cabelo abriu na altura de tom 9, então eu tenho que achar lá nas minhas colorações, né, o meu tonalizante na altura 9. Então a base, a altura de tom, eu sempre tenho que escolher, né, para neutralização, a altura de tom que o cabelo descoloriu, né? Não sei se vocês conseguiram entender. O Rafael, o cabelo precisa ser clareado na altura do tom desejado. Isso mesmo, Rafael. Na verdade, você tem que clarear o cabelo, o fundo de clareamento desejado, tá? Então, se a tua cliente quer a altura de 10, qual que é o fundo de clareamento 10? É um amarelo clarinho. Então, você sempre tem que deixar o cabelo descolorir até o fundo de clareamento da altura de tom. E como que eu sei, então, a altura de tom? Como eu disse, a altura de tom a gente tem uma tabela universal, que ela vai do 1 ao 10. Então, isso, independente da marca que você trabalha, toda a tabela, né, ela é universal, então vai ter de 1 a 10, independente a marca. E o fundo de clareamento, a mesma coisa. Todo cabelo natural, então ele nos revela, né, cabelo natural ou cor cosmética ou cabelo colorido, ele vai nos revelar um fundo de clareamento. Isso independente de marca ou não. Então, se você quer, se a sua cliente quer um cabelo perolado, qual é o fundo de clareamento que você tem que deixar o cabelo clarear? Se você deixar o cabelo dela clarear num alaranjado, amarelo, você não consegue entregar um perolado para ela. Então, a gente tem que deixar abrir, no mínimo, a altura de tom 8, um amarelo escuro, assim, que a gente consegue neutralizar. Então, para a gente entregar um loiro para cliente, praticamente a gente tem 3 fundos de clareamento, que é o 8, 9 e o 10. Não adianta eu deixar o cabelo da minha cliente abrir na altura do 7 ali, que é o alaranjado ou amarelo, que eu não vou conseguir entregar um cabelo satisfatório para ela. Ela não vai ficar satisfeita. Então, toda vez que a minha cliente querer um cabelo claro, que seja loiro dourado, né, perolado, platinado, a gente tem que abrir, então o platinado a gente não pode ver nada de resíduo de alaranjado. A gente tem que abrir o tom amarelo bem clarinho, aí a gente neutraliza o amarelo, que o que neutraliza o amarelo? O violeta, como eu disse.
Porém, uma coisa que a gente também tem que entender, a gente nunca vai aplicar a cor no cabelo da cliente que a cliente deseja. A gente tem que entender da colorimetria. A gente vai, o irisado neutraliza o amarelo e se ela quer um platinado, aí sim, então eu vou aplicar o cinza. Porque se eu aplicar o cinza direto no dourado, para eu criar um platinado, eu corro o risco do meu cabelo ficar esverdeado. Olha só. Então, primeiro eu neutralizo o pigmento amarelo e aí depois eu uso a cor que eu quero, a cor desejada. Isso mesmo, Will. Se o cabelo da cliente, né, o Will tá perguntando, se o cabelo da cliente não abriu num tom, se ele não chegar no tom 9 ou 8, podemos vender o moreno iluminada? Com certeza, eu sempre indico, né, a partir da mecha teste, se o cabelo da sua cliente não atingir o fundo de clareamento ideal, né, que ela deseja, você pode oferecer algo menos para ela, né? Que aí vai ficar aqui na altura do tom 7, que é um alaranjado amarelo. Um moreno iluminado, algo que não agrida tanto o fio, né? Principalmente quem tem coloração, às vezes quer ir tirando os pigmentos indesejados, eu sempre digo que uma sessão dificilmente a gente consiga tirar 100%. Então, eu sempre indico a gente tirando aos poucos, a gente passar primeiro para um iluminado, para depois numa segunda, numa terceira, né, vez, então a gente conseguir entregar o loiro para ela mais dourado, mais perolado, né? O que importa é a gente sempre indicar algo para o cabelo da nossa cliente que ele se mantenha saudável, né? E que não corra risco de ter corte químico. Isso é muito importante. Então, ficou claro que quando então a gente abre o cabelo da nossa cliente na altura de tom 8, eu sempre vou neutralizar com a altura de tom 8, né? Tudo que vem antes da vírgula, do ponto, da barra aqui, ela é a altura de tom. Então, aqui eu tenho a altura de tom 8, aqui eu tenho a altura de tom 9, aqui eu tenho a altura de tom 10, isso. E tudo que vem após, então, barra, vírgula, são as nuances de reflexo. Então, aqui eu tenho 10 barra 1, que o 1 aqui significa o cinza. Então, aqui a gente lê loiro claríssimo cinza. E aqui o 837. Então, eu tenho o loiro, claro, dourado, marrom. Como que eu sei que é dourado, marrom? Aí a gente vai na nossa estrela, o 3 aqui é dourado, o 7 é marrom. Outra coisa também que é importante da gente saber, que sempre após a barra, o primeiro reflexo que aparece, ele é um reflexo primário. Então, ele tem mais pigmentos do que o segundo reflexo, que é o reflexo secundário. Então, aqui 8,37, eu tenho 30% de dourado e 20% de marrom. Então, toda vez que eu tiver altura de tom, depois da barra, então o primeiro reflexo é a nuance de reflexo primária, eu tenho 30% desse pigmento e o segundo reflexo eu tenho 20%. Então, o que isso quer dizer? Que essa cor ela vai ser mais intensa do que a segunda nuance de reflexo. Então, se eu quiser neutralizar um cabelo, ou eu queira intensificar aqui o marrom, ele vai ser levemente, ele vai ter mais dourado do que marrom. E quando eu quero, então, uma nuance de reflexo com mais pigmentos, então aqui eu tenho mais pigmentos, que é o barra 1. Então, tem mais pigmentos aqui. Aqui eu tenho 50% de cinza. E para que isso é importante eu entender? Para você saber o tanto de reflexo, aí, o tanto de pigmentos que você quer neutralizar no cabelo da sua cliente. Isso mesmo, o 837 fica muito bonito para a gente neutralizar um moreno iluminado, né? Que você vai ter dourado com marrom. Então, como eu disse aqui, por que é importante eu saber que após a altura de tom eu tenho 50% de reflexo, de pigmento cinza? Depende qual a intensidade desse cabelo, né? Se esse cabelo ficou muito alaranjado ou se ele ficou pouco alaranjado, isso que eu vou ter que entender para eu pegar o reflexo cinza. Então, se eu vou querer um reflexo intenso,
se eu vou querer menos reflexo, que nem aqui eu disse o 837, então ele tem mais dourado e menos marrom. Então isso é muito importante na hora da gente ver o fundo de clareamento da cliente, de entender qual a cor que ela deseja, o que eu quero neutralizar, qual a tonalidade que eu quero oferecer para minha cliente. E outra coisa também, não sei se eu falei, a gente tem que ter claro assim que geralmente quando a cliente vem e mostra na cartela de coloração uma cor, eu não tenho agora aqui uma cartela, mas a gente nunca vai aplicar a cor que ela nos pediu na cartela, porque a gente tem que ter claro que o nosso cabelo, ele nunca vai ser uma tela em branco. Então o cabelo da nossa cliente, ele sempre é uma cor. Então a junção da cor que é o cabelo da cliente mais a cor que você vai aplicar é a cor que você vai entregar para sua cliente. Então se ela me pedir, às vezes os profissionais me pedem, Elaine, qual cor que você usou para neutralizar o cabelo daquela cliente? Gente, não importa, porque o que importa é qual o fundo de clareamento que você tem, né? Porque às vezes o fundo de clareamento do cabelo da minha cliente estava amarelo e o fundo do cabelo da sua cliente está alaranjado. Se eu passar a mesma fórmula que eu usei, não vai dar o mesmo resultado. Então não importa qual a cor eu aplico, e sim é a junção do que eu tenho com a cor aplicada, eu vou ter a nuance desejada. Então não adianta a gente ir lá na cartela de coloração e pegar aquele tubo de tinta, né, de coloração e aplicar no cabelo da minha cliente achando que vai revelar essa cor. Não, a gente tem que sempre escolher algo ou para neutralizar ou para intensificar a cor do cabelo da cliente. Então isso é muito importante da gente saber qual é a cor que você tem aí. O cabelo da sua cliente é uma tela, e qual é a cor do cabelo dela? Você aplicando uma cor em cima, o que isso vai te revelar, né? O cabelo dela não é uma tela em branco para você ir lá aplicar o marrom, né? E o cabelo dela vai ficar marrom. Nosso cabelo, todo cabelo ele tem uma coloração. Então, digamos lá, o cabelo da cliente, ele tá um cabelo vermelho. E ela pede para você um tom marrom. Se você for lá e aplicar o marrom, se eu for lá e aplicar o 837, esse cabelo vai ficar dessa cor fiel? Vai me revelar o 837 fiel se eu aplicar no cabelo vermelho? Não vai. Ele vai revelar vermelho. Ele vai ficar um 8 vermelho, dourado, marrom. Então o que eu tenho que fazer se a cliente tem cabelo vermelho e ela quer um cabelo marrom? O que eu teria que fazer? Então primeiro eu tenho que neutralizar o vermelho. E o que neutraliza o vermelho? O verde. Então, já vai me dar um cabelo neutro. Depois que eu neutralizar, então, o reflexo indesejado, aí sim, eu venho com a cor desejada. E aí vai me revelar uma cor fiel ao que eu escolhi. Então, eu sempre tenho que escolher uma cor para neutralizar e depois uma cor ou para intensificar, ou para deixar neutro, ou para deixar bege o cabelo da cliente. Nunca a cor que eu aplicar, né, que eu escolher, já vai ser a cor fiel à altura de tom. Então, primeiro eu tenho que neutralizar os pigmentos indesejados, aí sim, depois então escolher a cor que eu quero que se revele no cabelo da cliente. Outra coisa também que a gente tem que entender às vezes eu não tenho um tubo de coloração com o verde, porque é um pigmento que às vezes a gente não usa tanto, principalmente quem trabalha com cabelo loiro, como eu disse, a maioria dos cabelos a gente acaba usando o dourado, o cinza e o violeta, são os pigmentos que eu mais uso. Porém, se chega na sua cadeira uma cliente que tem cabelo com reflexo vermelho e você não tem lá o tubo de coloração com reflexo verde, você não vai mandar essa cliente para casa sem neutralizar esse pigmento. Você pode fazer o pigmento. Se você entende das colorações, você pode criar. Então, se eu não tenho o pigmento verde, eu crio ele. Aqui, ó, quais são as cores que é formada o verde? O azul e o amarelo. Então, eu vou pegar a mesma altura de tom, com proporções iguais, e eu vou criar
o pigmento verde. Então, se a altura de tom do cabelo da minha cliente é na altura de 8, né? Então, eu vou pegar o 8.1, que é o cinza, e o 8.3, que é o dourado, e eu vou misturar e eu vou ter o verde para neutralizar o vermelho. Então, a gente pode criar. Quando a gente entende das cores, a gente não fica refém de nenhuma marca, tá? A gente tem que entender da colorometria. Que aí qualquer marca que você tiver, você consegue criar as cores, porque é difícil a gente ter um tubo com um pigmento verde. A mesma coisa se o cabelo da sua cliente está vermelho, você quer o cabelo da sua cliente está verde e você não tem o vermelho, né? Como que você pode criar para neutralizar? O roxo com o alaranjado. Então a gente consegue criar as cores para neutralizar também os pigmentos. Aí a gente pode usar na mesma proporção, né? A altura de tom, a altura da base é a mesma altura. Se eu preciso de 20 gramas de massa, se eu preciso, né, 20 gramas ali de coloração, então eu vou usar 10 de cada e eu vou ter a nuance de reflexo vermelho para neutralizar o verde. Então depois que a gente entende, fica mais fácil da gente fazer a criação para neutralização, para tonalizar os pigmentos indesejados do cabelo da cliente. Então, isso a gente aprende lá na escola, né? Lá no primário, só que a gente acaba esquecendo. Quando vem para colorimetria, a gente acha que é muito difícil, né? A gente fica com muita dúvida. Eu vejo assim, o pessoal tem muita dúvida com relação à colorimetria. Só que a gente aprendeu as cores primárias na escola, as cores secundárias, quando a gente misturava lá, né? A tinta guache. Então, não é fácil, não é difícil. Depois que a gente grava aqui as cores primárias, as cores secundárias, a gente vai perdendo medo de misturar, vai trabalhando com as colorações, vai ficando cada vez mais fácil da gente compreender. E quem tem dúvida, como eu disse, deixa lá, né, uma estrela de ouso colada lá na tua sala de coloração, na hora de você fazer as misturas, você vê as nuances, pega os reflexos da marca que você trabalha, deixa anotadinho lá. Isso mesmo, Will, eu crio bastante colorações, né, tonalizante. Dificilmente, isso é uma dica também que eu gosto de dar, né, que eu sempre falo aqui para as minhas clientes, que eu nunca eu nunca uso somente uma coloração, tá, para criar o cabelo da minha cliente. Eu uso 2 ou 3, tá, tubos de coloração. Eu nunca vou usar somente uma tonalidade, porque senão fica muito fácil de você aplicar aqui o que já é criado e quando a cliente for talvez para outro lugar, né, a pessoa aplica a mesma coisa, claro, se tiver o fundo de clareamento, porém não é uma criação única para ela. Então eu sempre falo aqui para as minhas clientes que eu crio, personalizo uma cor para cada cliente. Eu nunca uso a mesma, principalmente para neutralizar, eu nunca uso a mesma fórmula. Por mais que eu tenha anotado no meu sistema, né? Porque a gente tem um sistema, então tudo é anotado. Quando eu faço a neutralização, quantas gramas eu uso, tudo eu peso. Claro, se a cliente voltar no salão e falar assim, eu quero a mesma cor que você usou a última vez, eu tenho tudo anotado, eu consigo criar a mesma cor para ela. Porém, eu sempre gosto de dizer que eu sempre estou criando uma cor personalizada para cada cliente. E cada vez que ela vem, eu crio uma tonalidade nova. Porque às vezes a cliente quer uma tonalidade mais fria, às vezes ela quer uma tonalidade mais quente, às vezes ela não quer tão claro, às vezes ela quer, né, quer fechar um pouco a cor. Então eu gosto de criar e eu sempre misturo 2 ou 3 tubos de coloração. Eu nunca pego só uma coloração na caixinha e faço a mistura. Eu sempre gosto de usar 2 ou 3 para personalizar, então criar uma cor própria para cada cliente. Então acho que é isso. Eu acho que espero que vocês tenham conseguido entender um pouco da colorimetria. No começo pode parecer difícil, quando eu iniciei também era muito complexo, porém hoje em dia a gente tem bastante acesso à internet, a gente consegue pesquisar, a gente consegue ter acesso a essas cartelas de fundo de clareamento. Não é tão complicado quanto parece.
quando a gente começa a trabalhar, misturar as cores. O que não pode também é a gente só estudar e não colocar em prática. A gente tem que estar sempre praticando, testando, né? Se tem dúvidas, pega cabelo de modelo. Eu sempre gosto de dizer isso, treina no cabelo da modelo, né? Abre o fundo de clareamento aí, mistura 2 tonalidades que talvez você nunca tenha usado, para você ver qual a cor que vai se revelar. Ou até mesmo se ainda não se sente confiante para fazer em modelo, pega mechinhas, quando a cliente corta o cabelo, separa algumas mechinhas e a mesma mecha você deixa descolorir vários tons, aplica vários tonalizantes, então você consegue identificar o que realmente, né? Porque às vezes só falando assim na teoria fica muito complexo, mas quando você coloca lá a mão na massa, você vê o que o cinza neutraliza, como que fica o cabelo quando você aplicar o violeta, né? Ou deixa umas 3 mechas abrir o mesmo fundo de clareamento amarelo e aplique 3 tonalidades diferentes, faça as misturas, né? Comece a ver a cor, né? A criar as cores. Isso é muito legal da gente ver, da gente perceber, né? Por que usa uma cor, por que usa outra, se realmente neutraliza, né? O que intensifica. Aqui eu não tenho, mas tem o 873, que, como eu disse, quando vem aqui o reflexo secundário, então ele tem mais pigmentos. Então, mesmo que seja o 873, mesmo que tenha dourado e marrom, porém o 873 ele vai ter mais marrom do que o dourado. Então ele vai ficar uma cor mais fechada do que o 837. Então não é a mesma coisa, né? Vai ter mais marrom e menos dourado. Então é interessante a gente ir fazendo teste, conhecer bem a marca que você trabalha. Outra dica que eu gosto também de dizer é não trabalhar com um monte de marca e não conhecer sobre a colorometria. Como eu disse aqui, as nuances de reflexo depende de cada marca, né? Então por isso que a gente não precisa falar em numeração, mas sim cores, que você vai entender em qualquer marca que você trabalha. Então pegue uma ou 2 e aprenda muito bem sobre ela. Eu gosto de usar sempre o descolorante com o oxidante, com a coloração, não misturar o oxidante de uma marca com o descolorante de outra. Acho que a gente tem que ser fiel, porque ela foi formulada, alta tecnologia, para ela ser... para a gente não ter nenhum problema, né? E se caso venha a ter, você vai saber qual foi a marca, porque se você usa o tonalizante de um, a coloração de outro, você não vai saber identificar qual a marca que te deu o problema. E se você trabalha com muitas marcas, fica difícil de você conhecer as colorações, dependendo também a marca que você usa. Tem colorações que ela puxa mais para o tom frio, tem colorações que puxa mais para o tom quente. Então isso também depende da marca, se você vai ter que verificar qual marca que é mais fria, qual marca que tem mais pigmentos quentes. Aqui, como eu trabalho muito com vela, a Illumina-Color, a gente sabe que ela tem uns tons mais frios, por mais que você use tons quentes, ela sempre revela frio, ela é mais pro violeta. E a Color Perfect, que também é vela, ela já tem a tonalidade mais quente, então ela fecha mais a cor. Então são da mesma marca, porém Illumina eu gosto de usar para tonalizar os cabelos loiros, e a Color Perfect então mais para cobertura de branco, ela me dá uma cobertura mais fiel. Então a gente tem que saber identificando sobre isso, estudar bastante, treinar muito também, porque não adianta só a gente estudar e não colocar em prática. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um pouco sobre colorimetria, sobre aí, a estrela de Oswald, que é muito importante a gente saber na hora da gente entregar um loiro, entender do fundo de clareamento e as neutralizações. Então, para eu tonalizar esse cabelo, para ele se manter por muito mais tempo, a cor duradoura. Eu, particularmente, todos os cabelos que eu faço descoloração, eu gosto de tonalizar. Mesmo que o cabelo já me revele a cor ideal, eu sinto que o cabelo precisa de pigmento, de cor, para ele ficar mais vibrante, para ele dar a sensação de mais saudável. Tem cabeleireiros às vezes que diz que não precisa tonalizar porque a cor já ficou fiel ao fundo de clareamento que a cliente quer, porém eu acho que é um
um plus a mais. Na hora da descoloração a gente está tirando a identidade desse fio e quando a gente faz uma tonalização, então a gente está devolvendo a cor para o cabelo, a gente está devolvendo a vibração para esse fio. Então todos os cabelos que eu faço descoloração, eu sigo o protocolo de fazer a tonalização e eu acho muito importante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite, obrigada a todo mundo que estava aqui, que me acompanhou. Isso mesmo, o Will tá dizendo ele também que ele adora vela, o Igor. E vamos aí, firme e forte, estudando, compreendendo sobre as tonalizações. Obrigado, Will, obrigada. Isso mesmo, a durabilidade da cor, o Will tá dizendo, ele não oxida tão rápido, é verdade. Quando a gente faz a tonalização, o cabelo ele dura por muito mais tempo, mais bonito, né? Ele demora muito mais para oxidar. A gente fecha, né, o cabelo, então ele não absorve, aí não oxida tão rápido como se a gente não tonalizasse. Então é isso, um beijo, boa noite a todos.